Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, Adriana Ferreira, proprietária da Ferreira WA. Conforme já mencionei em outros vídeos anteriores aí do meu curso, eu atuo com recuperações de créditos tributários, né, em diversas esferas aí, todas elas, estadual, federal, municipal, todas as esferas. Além disso, também eu atuo com auditorias fiscais, né? Principalmente na parte de ajustes de perdecompes indeferidas pela Receita Federal. Então, faço todo aquele trabalho de levantamento, ver o que aconteceu, o que deu de errado e tal. Então, este é o meu trabalho. Eu decidi em publicar esses vídeos, mini vídeos, né, aqui para vocês. Na realidade, assim, é com o intuito de distribuir um pouco do meu conhecimento também com as pessoas que atuam nessa nossa área fiscal e tributária, que é uma área muito tensa, né? Uma área de difícil entendimento devido à quantidade de leis para cada assunto, né? Cada tributo tem uma lei, é isso, é aquilo. Então, eu já tenho aí mais de 20 anos atuando somente nesta área, né? Tributária, fiscal, então acredito que eu tenho aí uma boa bagagem para poder compartilhar com vocês. E ao mesmo tempo, é claro, também poder aprender aí, absorver um pouco do conhecimento de vocês, né? No fundo, ninguém sabe tudo, né? A gente está assim, no dia a dia procurando aprender, a cada instante a gente tem que estar sempre atualizado, né? Principalmente quem atua nesta área. E agora o mini curso que eu vou passar para vocês, o tema agora vai ser o Simples Nacional. Então, neste primeiro vídeo, eu vou passar um pequeno resumo aqui para vocês, um breve histórico, né, do que vem a ser esse Simples, né, essa arrecadação tributária diferenciada, o que é isso? Então, vamos lá. O Simples, a origem dele, ele começou lá em 1984, pela Lei 7.256. Posteriormente, com nossa Constituição Federal de 88, em seu artigo 170 e 179, ele veio determinar algumas situações, né, para o enquadramento destas empresas numa sistemática diferenciada das demais já existentes, né, naquela época e que ainda existem, né? Então, assim, foi o intuito de diferenciar os pequenos contribuintes, né, das demais empresas, das grandes empresas. Então, elas eram assim, o pequeno contribuinte, ou seja, ele não tinha muito como competir com estas empresas de grande porte, né? E aí, então, vieram estas alterações, né? A finalidade foi o quê? Dar incentivos para o pequeno contribuinte, acabar um pouco com a burocracia das obrigações acessórias que as grandes empresas ainda têm, né? Dar isenções para elas. Então, assim, o intuito foi esse, né? Aí, em 1996, através da Lei Complementar 9.317, foi praticamente quando surgiu efetivamente aí o primeiro estatuto da ME e das EPPs, né? Naquela lei, naquela época, o Simples, ele teve o nome de Simples Federal. É diferente do que nós chamamos hoje, depois eu vou explicar o porquê mais na frente, né? Que hoje ele é chamado de Simples Nacional. Então, voltando aqui, o Simples Federal, naquela época, ele abrangia apenas 6 tributos unificados, que eram o Imposto de Renda, pessoa jurídica, a CSLL, o PIS, a COFINS, né, o IPI e a CPP. Quanto ao ICMS e o ISS, eles, nessa sistemática, eles se tratavam mediante convênios. Então, assim, é como se eles ainda não estivessem unificados, né? Naquela época eles não eram praticamente unificados, né? Com a União, por exemplo. E aí, teve toda aquela sistemática, o procedimento era o mesmo, apesar que naquela época, né, teve época aí que o Simples Nacional era obrigatório, e existia toda aquela sistemática de desenquadramento, era isso, era aquilo. Então, assim, era Simples Federal, mas era um transtorno. Hoje melhorou um pouquinho. E aí, depois, futuramente, né, passou aí alguns anos, e em 2003, né, editaram a emenda constitucional, a 42 de 2003,
Esta emenda constitucional, ela veio com a finalidade de unificar todos esses tributos. Então, aqueles que eram 6 passaram a ser 8, porque esta emenda constitucional, ela veio e incluiu o ICMS e o ISS. Então, passou agora a fazer parte de uma lei complementar, né, que é a Lei Complementar Federal, que rege a Lei do Simples Nacional, que inclusive posteriormente eu vou falar delas aí mais pra frente, né, que hoje na realidade ela que eu chamo de Lei Mãe, ela é até muito conhecida, né, que é a Lei Complementar 123 de 2006, esta é a Lei Mãe do Simples Nacional, mas aí já ocorreram diversas outras leis complementares posteriores alterando esta lei, né, fizeram vários ajustes, várias coisas foram ocorrendo, alteração de limites, de enquadramento e por aí vai, mas vocês vão ver logo em seguida nos próximos vídeos, né? Mas retomando aqui, então, o intuito do Simples Nacional foi esse, né, de dar incentivos aí para os pequenos contribuintes, fazer com que eles se desenvolvessem mais, né, tivessem mais força de vontade, vamos correr atrás, eu vou começar como um micro, né, como uma empresa, uma microempresa, mas conforme eu for crescendo, eu vou desenvolvendo, eu vou passar por uma empresa de pequeno porte, depois se eu ultrapassar o limite, aí eu vou para presumido, eu vou para real, e aí sem falar dessa sistemática que são outras situações, né? Mas então isso, de uma certa forma, foi benéfico para o país, foi benéfico para os contribuintes, né? Então tem lá os seus probleminhas, né? Alguns ajustes aí que eles ficam tentando melhorar, né, para facilitar aí. A gente sabe que ainda está um pouquinho complexo, está um pouquinho complicado aí, mas lá na frente vocês vão ver que eu vou explicar para vocês, né, inclusive tem determinados tipos de contribuintes, dependendo da atividade que eles executam, talvez nem valha a pena enquadrar, né, no Simples Nacional. Eu digo não vale a pena enquadrar porque agora, falando já no presente, vamos para o presente, né? Então, falando no presente, agora o Simples, ele é opcional, então o contribuinte que vai escolher se vai querer aderir ou não a esta sistemática, né? E aí, beneficiar, né, de algumas coisas, alguns benefícios eles têm sim. Então, para muitos aí, foi benéfico, foi uma lei muito bem elaborada, muito bem planejada, e aí, conforme forem ocorrendo aí ajustes, as coisas vão melhorar mais ainda, né? E o nosso país, ele precisa de melhoras, ele precisa de coisas mais consistentes, né? Coisas mais assim, que não complique tanto a vida do contribuinte, porque já é muito complicada, né? E profissionais para atuar nesta área, então tá mais complicada ainda, porque quase ninguém tá querendo, é tanta loucura, né? É tanto assim, dor de cabeça, é tanto estresse, ainda vem aquela situação de que não é muito valorizada a área contábil, aí os contadores não querem mais, né? E tá aquela coisa toda. Mas temos que seguir adiante, nós vivemos num país muito bacana, precisa aí corrigir várias coisas que estão sendo feitas aí, mas se Deus quiser a gente ainda vai futuramente ter um país aí muito desenvolvido, eu acredito, pelo que eu já falei aqui, né, já atuo na área há mais de 25 anos e somente na área fiscal tributária, né, então assim, conheço também, lógico, né, a parte previdenciária, atuo também com recuperações também aí de créditos, né, da parte previdenciária, tem vários outros itens aí. Então, pela nossa visão, pra gente que atua, eu também, né, estudei já praticamente aí 2 anos consecutivos também para prestar um concurso para auditor da Receita Federal, então também foi mais um aumento de bagagem para mim, mais experiência ainda, né, então é por isso que eu acredito, eu visualizo que a gente vai sim ter um país muito desenvolvido lá na frente, tá bom? Então assistam aos próximos vídeos que vocês vão vendo aí, eu vou explicar para vocês, vou tentar falar num linguajar assim bem popular para não complicar, né, a forma de entendimento. É que às vezes se a gente começar a falar muito assim de uma outra forma, né, colocar muitos artigos, muitas leis, muitas coisas, pode ser que compliquem vocês. Eu acho que o legal aqui é dar o caminho para vocês, é dar a ideia do que se trata para que vocês pesquisem, vão atrás e aí sim vocês vão entender muito bem.
E o segredo é, assista o vídeo uma vez, assista 2 vezes. E de preferência, vá anotando o que eu estou falando aqui. Conforme você vai anotando no papel, você vai gravando, tá? Então faça isso aí. Faça por mim, faça por você, que você vai ver que vocês ainda vão ficar expert no assunto. Tá bom? Muito obrigada a todos por enquanto.